Eu sei que muitos de vocês já sabem como funciona, mas eu vou repassar para todos vocês os procedimentos para a aplicação de provas, ok? Então, vamos lá. Antes de falar sobre qualquer coisa, o que é o procedimento de provas, como são as provas, como elas acontecem, quem desenvolve as provas? Bom, a equipe de provas ela é composta pela equipe de design instrucional, equipe do TI, equipe de polos, o orientador de polo e a mediação. Bom, a elaboração das provas e a lista de materiais permitidos é feita pela equipe de design instrucional, o DI. A orientação para a aplicação das provas é feita pela equipe de polos. A distribuição das provas no Drive é feita pela equipe de polos em conjunto com a equipe de TI. O acesso ao Drive, download e checagem das provas é feita pelo orientador de polo, que muitas vezes é auxiliado pelo secretário do polo, por um apoio ou ainda pelo mediador presencial. A impressão e reimpressão em caso de falhas, a organização das salas também é feita pela equipe que está no polo. A aplicação e supervisão das provas ela é feita pelo orientador, secretário, apoio de polo e o mediador presencial também. Assim como o recolhimento das provas, escaneamento das mesmas, checagem e upload. O processamento desses scans é feito pela equipe de TI, a produção do dashboard é feita pela equipe do TI também, e a checagem de erros, notificações e cobranças de novos uploads é feita pela equipe de polos, aqui da Univesp. O envio do material para correção também é feito pela equipe de TI, e a equipe de mediação é responsável pela correção e anulação de questões, assim como de correção de provas erradas. A divulgação das notas para os alunos é feita pela equipe do TI e a revisão de notas é feita pela equipe de mediação. Vamos só reforçar uma coisinha aqui, pessoal. De uma forma bem simplificada, a prova ela ocorre em 16 passos, desde a sua elaboração até a revisão das notas. Mas vamos lembrar uma coisa, o atraso em qualquer uma dessas etapas faz com que a etapa subsequente atrase, tá bom? Por isso que é sempre importante a gente ficar atento e desenvolver a nossa etapa responsável da melhor maneira possível. Bom, horários. Às 14 horas do dia da prova, fica disponível a lista de ocorrência. Às 14 horas fica disponível a lista de presença. E às 14 horas fica disponível a folha de respostas. Às 16 horas é liberado para todos os polos que têm prova naquele dia o caderno de pergunta daquela prova. Entre as 14 horas e as 17 horas e 59 minutos, a equipe que está no polo, seja o secretário, seja o orientador, seja um apoio de aplicação de provas, ou seja o mediador presencial, eles têm que reportar os possíveis problemas. Por quê? Porque às 18 horas a prova se inicia. Sabendo disso, vamos pensar em passo a passo. Como é que eu acesso o Drive? Eu sei que isso parece redundante, mas muitas pessoas tentam acessar o material do Drive pelo acesso rápido. E isso não é uma coisa eficiente. Por quê? Porque a pessoa ela vê aqui 6 arquivos no máximo e fala, nossa, está faltando todos os outros. Então a gente vai explicar para vocês como é que você faz o acesso, principalmente pela região aqui, ó, do compartilhados comigo. Bom, quando você acessa o Drive, a gente sempre orienta em clique em compartilhados comigo. E quando você clica em compartilhados com você, você vai encontrar uma pasta que tem o código do seu polo e o nome do polo. Tudo bem até aí? Tá. Eu vou pedir uma coisa. Do lado dessa pasta existe uma setinha para baixo. Eu vou pedir para vocês selecionarem ali em adicionar com estrela. Por quê? Porque da próxima vez que você for fazer o upload ou download de uma prova, você vai clicar em com estrela e o código a sua pastinha já vai estar ali. É muito mais fácil. Por quê? Porque muitas pessoas compartilham muitas coisas com vocês no Drive, mesmo sem vocês quererem. Você não consegue ter um controle sobre isso. E quando você clica no com estrela, você controla a pasta certa que está ali. Então, da próxima vez que a gente for acessar o polo, a gente clica em com estrela e a gente consegue acessar a pasta que a gente precisa.
Em cadernos e folhas fica todo o material que a equipe de distribuição das provas encaminha para vocês. Lá você pode fazer o acesso às suas provas. E aí, atentem-se a esse botão aqui, ó, que é o botão de fazer o download desse arquivo. Faça o download do arquivo. Por quê? Porque quando você faz o download desse arquivo, você abre ele no leitor de PDF e a chance de ter um risco de errar em alguma questão, alguma aplicação da prova, ele fica reduzido. Lembrando sempre uma coisa, quais as condições necessárias para uma boa impressão de prova? Uma impressora adequada, ok? E sempre que você fizer o download do material, você checou se aquele material está correto e você faz a impressão, checa se a impressão está correta. Porque qualquer falha no QR Code vai promover erros de leitura do QR Code. Uma vez que a prova foi impressa, eu peço para vocês organizarem a sala para distribuição das provas. E durante a prova, o que você deve fazer? Você deve apontar para a sala, para os alunos, todas as informações. Ou seja, as provas da Univesp, elas sempre iniciam às 18 horas. O aluno ele pode atrasar 60 minutos ou 1 hora. Poxa, mas o aluno chegou 19h01. Ele não atrasou 1 minuto, ele atrasou 61 minutos. Se você deixar esse aluno entrar, você vai estar desrespeitando todos os outros alunos que estão tentando, que chegaram no horário, que se esforçaram, que saíram antecipadamente, que fizeram hora extra para estar lá naquele dia para fazer a avaliação dele. Tudo bem? A permanência mínima na sala é 1 hora e 15 minutos. Ou seja, os alunos podem começar a sair da sala apenas às 19h15. E a prova se encerra às 22 horas. Lembrando uma coisa, depois de alguma solicitação dos senhores, a partir do 2º bimestre, todas essas informações que a gente repassou a vocês está presente no caderno de perguntas. Então, todas as instruções do aluno estão lá também, para que ele não tenha motivos para reclamar porque ele foi avisado. É proibido, é vetado o uso de qualquer dispositivo eletrônico. O uso de qualquer dispositivo eletrônico autoriza você, que está aplicando a prova, seja secretário, auxiliar, orientador do polo ou mediador presencial, a anular a questão do aluno e apontar isso na folha de ocorrências. E alguns pontos importantes que você deve explicar para o aluno. Não rasure o seu QR Code. O QR Code ele funciona como uma impressão digital. Se você rasura o QR Code, é como se você colocasse um band-aid na sua impressão digital. Não vai ler. O leitor de digital não lê. Então, o QR Code rasurado, o programa de computador que faz a correção da prova também não o lê. Não anule a sua própria prova. Vou explicar isso mais para frente. Tolerância de entrada, questões objetivas ou dissertativas que devem ser respondidas. O aluno não pode levar o caderno de questões para casa. E não anulamos questões durante a prova. É igual em concurso. Se a questão está errada, se a questão está com um erro de impressão, qualquer problema com a prova vai ser apontado posteriormente pela equipe de mediação. Na hora da prova, a única coisa que pode ser feita é entrega a prova para o aluno, acompanha, fiscaliza a prova dele, ele terminou a prova, ele entrega a prova para você e acabou. Não é possível discutir a prova, argumentar se uma alternativa ou outra está errada e etc. Não é nossa competência técnica. É competência técnica da equipe responsável por elaborar as provas e corrigi-las. E a questão da saída da sala de aula. Nós temos que respeitar a questão da saída da sala de aula por diversos motivos. Uma mãe que tem direito a amamentar seu filho, ela pode se ausentar da sala de aula desde que devidamente fiscalizada. Uma pessoa que tem necessidades especiais, desde que fundamentado, mediante atestado, ela pode sair antecipado e tudo mais. Então, tudo isso a gente pede para vocês manterem o máximo de atenção durante a aplicação das provas. Reforçando, não rasurar o QR Code, não anular a própria prova. A prova do aluno tem 5 folhas. Ele usou 2 folhas para fazer a prova.
E as outras 3 folhas? A pessoa vai lá e anula. Ele não anulou aquelas folhas, ele anula a sua prova inteira. E sempre confira se o aluno é realmente o aluno. Se o João da Silva é realmente o João da Silva e não o José da Silva. Se aquele aluno Alexandre é realmente aquele aluno Alexandre. Só no segundo bimestre deste ano nós tivemos mais de 450 casos onde o aluno anulou sua própria prova, o orientador ou mediador ou secretário ou apoio anulou a prova do aluno porque eu imaginei que tinha que anular as folhas que ele não usasse. Não, a prova é um documento. Se a prova tem 5 folhas, as 5 folhas são um documento. Tudo bem? Não rasurem o QR Code. E sempre conferir a assinatura com RG e o preenchimento correto desta lista de presença. A lista de presença tem um campo ausente e um campo devolveu. Ou você pinta o campo devolveu ou você vai pintar o campo ausente. Se o aluno está presente, você preenche o campo ausente, você anulou a prova do aluno. O aluno não terá nota. Se o aluno, no ato dele mesmo preencher a lista de presença, ele for lá e ele assinar o nome dele e ele preencher ausente, o aluno se anulou. Então, tem que ficar atento com essas situações. Muitas vezes o nosso programa não funciona porque o orientador do polo, o secretário do polo, o apoio ou o mediador ou o aluno anulam a própria prova desse aluno. Então fiquem atentos a este campo. Escaneamento. Escanear em PDF até um dia útil após a aplicação da prova. E lembre-se, confira a qualidade do arquivo escaneado. Dá uma olhada nessa prova aqui. Você não consegue identificar a prova, o QR Code não vai ser lido. Confira a qualidade do arquivo escaneado. Esse é um outro tipo de material que veio para nós, que o QR Code não teve como ser lido. E isso gera problema. Então, aplicou a prova, tudo correu bem, fiz o scan. Lembrando, sempre fazer o scan em PDF. O formato de arquivo é PDF. Aí eu acesso o Drive, clico no com estrela e eu faço o upload na pasta upload, na pasta com a data da prova. Se a prova foi no dia 1, se a prova foi no dia 2, 3, 4, 5, enfim. Eu acesso aquela pasta com aquela data e eu coloco o material lá. Lembrando só uma coisa, nós conseguimos monitorar, quando a gente clica nesse i que tem do lado do Drive de vocês, a gente consegue monitorar quem fez o quê. Por exemplo, a pessoa responsável por essa pasta, na quarta-feira, às 20h47, ela fez o upload de todo o material. Então tem aqui um registro também, no qual eu compartilhei essa pasta com algumas pessoas da Univesp. Sempre fiquem atentos a tudo isso. Aqui a gente consegue ver se você deletou o arquivo, se você moveu o arquivo, se o arquivo chegou, se o arquivo não chegou, se você fez o upload, se você não fez o upload. Uma vez que você fez o upload, está tudo ok, você acessa o dashboard e pelo dashboard você tem o controle do que foi processado e o que não foi processado. Se você fez o upload uma vez, o material não foi processado, escaneia apenas aquela folha que está faltando e manda aquela folha para a gente. Depois dessa tentativa você não conseguiu fazer o scan correto, o programa não leu, aí você encaminha um e-mail para nós, que nós vamos dar uma nova forma para essa tratativa, ok? Frente a isso, então, eu desejo a todos uma boa prova. Muito obrigado.